Boa noite, gente. Tudo bem? Muito boa noite a todos. Mais uma live da nossa série, né? Conhecendo a teologia do corpo. Vamos aqui junto por uma longa caminhada, porque tem bastante assunto, né? Graças a Deus. E hoje nosso convidado especial, um grande amigo, já já ele vai estar por aí, que é o nosso amigo professor, doutor Endel Alves, professor da área da biologia, da bioética. Vai ser um papo muito legal. Estou aqui na expectativa dele aparecer aqui no perfil da Viviane. Nós precisamos mudar hoje, deu um probleminha no nosso perfil da Teologia do Corpo oficial. E vamos conversar um pouco sobre esse grande assunto que é a teologia do corpo. Deixa eu ver aqui se ele está chegando. Opa, chegou. O nosso professor da noite, professor Endel. Deixa eu ver aqui. Já solicitei. Ah, agora sim. Grande amigo Wendel. Boa noite, meu querido. Me escuta bem? Escuto bem, tudo bem. Você me ouve bem também? E bom, também escuto bem, tranquilo. Graças a Deus deu certo. Deu certo. Que maravilha. Então é isso, gente. Eu já estava fazendo aqui uma pequena introdução, rapidinho, né? Que então nós estamos nessa série Conhecendo a Teologia do Corpo e hoje com a ilustre presença do nosso amigo professor doutor Endel Alves. Já já vai se identificar aí, vai se falar um pouquinho, né? Não precisa falar todo o currículo, senão ele vai ficar, gente, meia hora É. falando do currículo dele, entendeu? Se apresenta rapidamente, né, Wendel? E aí a gente já entra no nosso assunto. O Wendel, gente, a gente teve o prazer, né? A gente conhecia ele só do mundo do WhatsApp, né? Mas graças a um amigo nosso que se casou em maio desse ano, pudemos nos conhecer pessoalmente, foi uma grande alegria. Aliás, aquele casamento rendeu, né? Muitas amizades ali Foi, virtuais, não é verdade? foi. Rendeu. Nos Muito encontramos bom. lá e muitos outros amigos e foi assim muito legal, foi muito gostoso. Então, meus amigos, com vocês, professor Endel, a bola está contigo. Muito obrigado, viu, por aceitar, por disponibilizar esse seu tempo para estar com a gente, para falar um pouquinho dessa preciosidade, né, que são as catequeses do nosso saudoso São João Paulo II. Então, por favor, contigo agora. Maravilha. Boa noite a todos, todos vocês que nos acompanham ou nos acompanharão depois, né, através do vídeo. Minimamente, me apresentando, eu sou biólogo, né, de formação, sou professor, pesquisador, também sou bioeticista, né, me dedico aos temas de bioética que tem interseção com os desdobramentos, né, da biologia e outros campos. Tenho, né, especialização, mestrado, tanto em bioética como também na área de biologia, biologia celular e do desenvolvimento. É um desdobramento da embriologia, assim como também desenvolvo agora duas pesquisas, né, no campo do doutorado, tanto em biologia, no campo de neuropsiquiatria, ciências do comportamento, estudando Parkinson, né, em modelos experimentais, e também uma outra pesquisa em bioética, também no campo do doutorado, pesquisando as quimeras, né? Uma realidade da biotecnologia. Muito bem. Quanta É, coisa, né? não, Quanta coisa. imagina. Assim, a gente aproveita a oportunidade, né? Sim, As sim, janelas abertas. muito E, bom.
no intuito de melhor servir, né? Os temas são tantos, né? Se a gente não Pois se é. dedicar. É, muito bem. E nisso, a teologia do corpo, ela tem uma interseção muito grande, justamente porque o campo dela é multidisciplinar, né? Precisa ser transdisciplinar pelo próprio eixo antropológico, né? Sim. O eixo antropológico, ele nos permite uma interseção com muitos temas. Hoje a gente pensou em refletir um pouco sobre essa interseção de como a pessoa é revelada, né, através do seu corpo, como o corpo revela a pessoa, como ela é revelada e como ela é reconhecida através do corpo. Me lembro já, obviamente, partindo do próprio ritmo, né, das catequeses, começando das origens, pegando ali um insight de Tomás de Aquino, que nos Sim. sinalizava de começar primeiro pelo começo, né? Então as primeiras coisas vêm primeiro. E logo naquele primeiro contato com Adão e Eva, tão logo nosso Senhor, Deus, na verdade, né, na figura do Pai, tão logo o Pai, né, criou aquela pessoa, né, semelhante, ele reconheceu, né? Quando ele, né, bateu os olhos, ele reconheceu o que tinha naquele cenário, o que ele viu, que atributo físico, né? Que atributo corporal, que detalhe ele pôde ver no corpo ali, né? Daquela pessoa, ao ponto de, ao ver, se identificar. Ó, ele reconheceu e depois ele identificou. Agora sim fazes algo, alguém que é osso dos meus ossos. Olha aí, carne da minha carne, né? Tão tal que, diante de toda a criação, ele estava se deparando com tudo. Tão tal como mostra a narrativa do Gênesis, ele ia dando nome. Existe um significado muito profundo, né, em dar nome. Isso para tudo. No contexto civil, num contexto bioético, num contexto teológico, num contexto escatológico. Ó, nome de batismo, ó, tudo isso tem um significado muito grande. Tudo isso por conta do nome. Então ele dava nome às coisas, às criaturas. Mas quando chegou naquele platô, naquele certo momento, no complemento da criação, ele reconheceu. Agora sim, Senhor, faz ossos, faz alguém, né, ossos dos meus ossos. Como ele conseguiria dizer isso? Significa dizer que ele reconheceu? Porque, obviamente, se ela não tivesse, Eva estivesse ali, mas não estivesse com o seu corpo, imaginemos uma outra dimensão, uma outra forma, não sei, um outro aspecto, como ele reconheceria? Não teria como. Para ele reconhecer e identificar, era necessário o corpo. Então, o corpo, ele revela a pessoa, ele expressa, né, as nossas dimensões. Nós revelamos aquilo que é interior pelo exterior. O exterior, a parte corporal, a corporeidade, não é tudo, claro que não, mas ela é expressão, né? Se fosse usar até um aspecto poético, né? O exterior, ele revela o interior. E naquilo que vai revelando, vai expressando. Ó, eu estou... Veja um simples ato de ajoelhar. Pegamos aqui um exemplo da comunhão. As pessoas estão na celebração da missa e que alguns se ajoelham para comungar. Que gesto, que significado, que mensagem tem nesse gesto? Porque quando o arcanjo Gabriel visitou Maria, ele teve aquela expressão, né? Ele estava diante de uma pessoa que, diante de todos da criação, ninguém amou como ela amou. Ele se deparou diante de uma criatura, né? Em comparação aos anjos, uma dimensão diferente, é um ser humano. O anjo é totalmente sobrenatural, né? E ainda assim, aquela criatura era criatura muito amada por Deus, escolhida para sua missão e etc. Por isso que ele se espantou. Não é um espanto de medo, né? Ave cheia de graça,
não de medo, de temor, mas o temor reverencial. Ele estava diante daquela criatura. Por isso que é ave, até uma expressão do Nordeste, né? Ave, meu Deus, que coisa, né? Não é assim? Ali era uma saudação reverencial, é verdade, né? Usada para reis também, né? Ave César, etc. Mas também ela tem uma conjunção, tem um significado naquela expressão. Ele estava diante de uma criatura importante. Então, naquele gesto de reverenciá-la, ó, o exterior daquele arcanjo, naquele exato momento, né? Porque o arcanjo não tem matéria. Ele se materializou, ou ele se fez visível para ela poder vê-lo, né? Como ela viu, como os outros puderam vê-lo. Alguns foi em sonho, né? José viu muito em sonho. Outros viram materialmente falando. Então veja que é necessário, né? Que haja uma dimensão corpórea. E a dimensão corpórea é importante. Já nós, como seres humanos, pessoas, ó, o gesto de ajoelhar, o gesto de abraçar, o gesto de beijar, o gesto de apertar a mão, de dar um abraço, todos os nossos gestos revelam, né? A gente consegue expressar aquilo que está próprio. Caramba, é meu amigo, nossa, é meu filho, não sei, é aquela pessoa importante. E você vai revelando isso com o seu exterior. Todo mundo sabe que o corpo fala muito. Às vezes fala mais, muito mais do que a própria palavra, né? A teologia do corpo ensina esplendidamente isso. E você é capaz de dizer, olha, tô bem, né? Mas você nota que a pessoa não está bem, não é? Porque o corpo está falando mais alto do que a voz. Está falando com mais significado do que com a voz. Então, é por isso que o corpo é um atributo. E esse atributo, né, corporal da natureza vai revelar-nos. Muito interessante, porque todos devem saber, ou devem lembrar, que a pessoa humana é constituída de corpo e alma. A alma, gente, ela vai operando. Ó, ela vai operando, ela vai agindo conforme as nossas faculdades. Uhum. Veja que se porventura um paciente não tem uso, né, não tem capacidade de usar as suas faculdades totais, talvez ele esteja internado no hospital, esteja desacordado, sofreu uma lesão cerebral, sofreu um acidente. Ele está ali, é um ser humano, a pessoa está ali, o Bruno, o Tiago, o José. Mas o que acontece? Diante daquela lesão corporal, a sua alma não consegue operar aquele atributo, né? As conexões próprias para fazer o corpo agir, identificar, ver, reconhecer. Por isso que a gente vê o oposto nas doenças, né? Vejam a doença, a demência. A pessoa está diante da outra, mas não reconhece, não lembra. O corpo está ali, ela vê um corpo humano, mas ela não consegue decodificar. A alma já não consegue mais agir com a potência, com as operações e fazer o funcionamento do corpo expressar, entende? Mas é um ser humano, que ainda assim merece todo o respeito, todo o amor, dignidade, né? Isso nos responde em muitos campos, os temas que são tratados em bioética, né? Seja de fim de vida, início de vida. Por isso que o corpo tem algo de muito importante. João Paulo II sabia muito disso, né? Experimentou na carne, ver tudo aquilo, a experiência dele ter conhecimento do que o irmão fez, aquele ato heróico, né? Ele como médico. Assim como também tudo que ele viu no contexto da guerra, no contexto pós-guerra. Assim como todos os jovens da realidade, quando ele era pároco, como ele ajudava os casais, ele viu como um ser humano ia sofrendo aquela dificuldade, ele ia vendo as fraquezas. Então ele ia vendo como o corpo era uma potência. Poderia ser uma potência para fazer alguém se elevar. Né? Lembremos aqui de todos os santos. Os Uhum. santos foram pessoas. Né? Não era super-homem do filme que a gente assiste, eram pessoas. Mas eram pessoas que souberam, né, em ambos os sentidos, amadurecer, transcender, né, se desapegar da matéria, tirar o olhar próprio das coisas, né, e, né, direcionar os olhos, como falava São Paulo nas suas cartas. Então, com o corpo, conseguiram elevar-se. Né? Madre Teresa, como é que aquela mulher conseguiu fazer tanto com aquele corpo velhinho, né, pequeno, desgastado, por muitas vezes se penitenciando, né? Se privando de comida, se privando de água, etc., por muito tempo.
Porque você vê que não é só o aspecto funcional. Ela, como pessoa humana, ainda com as circunstâncias que ela encontrava naquela época, fazendo o seu corpo, né, sofrer daquela forma, mas ela se elevou, ela conseguiu transcender. Então, João Paulo II conseguiu decodificar isso, como o corpo pode ser uma potência para fazer a gente se elevar, seja do aspecto escatológico, né, a gente alcançar o céu. Isso serve para o sacerdote na dimensão da sua vocação, Hum. assim como serve propriamente dito para o casal, porque na sua expressão corporal se comunica. Ele decodificou que o corpo não é apenas uma anatomia. Ele conseguiu ver que o corpo é uma linguagem. E o corpo tem uma linguagem tão própria. E se a gente aprender também isso, conseguimos então, o domínio de si, né? Também ensinado por Paulo VI na Humanae Vitae, resgatado por João Paulo II, né? Nas suas catequeses, nos seus muitos documentos. Então o corpo, ele é uma manifestação visível da pessoa. Ninguém vai me ver se não vê o meu corpo. Engraçado, eu lembro daquele programa de TV, acho que era do SBT, não sei, um dos programas do Silvio Santos. Acho que era o Lombardi, que ficava escondido na Ah, sombra, né? é Não verdade, era? era Lombardi, era. Veja, o Lombardi falava, conversava, né? A gente só via sombra, É não verdade. víamos em si, né? Mas ele estava ali se comunicando. Claro que é um aspecto de TV, tem um aspecto ali de cultura, de arte, ó, beleza. Mas Uhum. veja que para a pessoa se expressar, ela tem que ser visível. A gente dialoga com pessoas, a gente faz uso do telefone, pessoas distantes, né? Veja que a gente hoje, com uma dinâmica própria de muita gente que nos assiste agora, nós nessa geração, nesse tempo, a gente tem cultivado muitas amizades virtuais, pessoas que a gente não teve a oportunidade de encontrar. Mas, obviamente, essa pessoa existe, estamos nos comunicando, a gente se conhece, se interage. E é tão bonito quando a gente tem a oportunidade do encontro, né? Reflete muito o mistério da encarnação, né? Jesus que vem, se encarna, encarnação. Por que que esse mistério é muito grande para o cristianismo? Encarnação, tomou carne. Muito bonito isso, né? Sim. Tem algo de muito significado na carne. A própria ressurreição, outro aspecto teológico, ressurreição, vai ressuscitar a carne. Então, existe algo de patrimônio e de significado que é necessário para manifestar a pessoa. Justamente, vejamos o oposto também. Um bom exemplo. Um cadáver. Nós, quando assistimos filmes, ou se alguém for da área da saúde e tiver contato e acesso a cadáveres, por exemplo, você já não está mais diante daquela pessoa. É muito interessante. Agora eu estou falando ainda. Se porventura acontece um lapso aqui agora, né? Uma desconjunção corporal, alguma coisa assim, e eu venha a óbito, venha a falecer, já não estaremos mais diante do Endel pessoa, estamos diante do corpo de Endel, beleza? Mas a pessoa humana já não está mais ali. Ainda assim, o corpo tem o seu valor, né? Por isso que também merece um destino digno. Por isso que todas as civilizações cultivavam o hábito do sepultamento. Depois começou a ter eh, os desdobramentos também da cultura para cremação, muitos também queimavam, mas sempre um significado próprio para o corpo. Até aquelas culturas e civilizações que não eram cristãs. O Egito mumificava. Na leitura deles, eles entendiam que o corpo também era valioso. Quando aquela pessoa voltasse. Por isso tinham as pirâmides, eram gloriosas. A pessoa era enterrada com todo o seu tesouro, porque eles acreditavam que quando voltasse, voltaria tendo uso da sua riqueza. Então, esse aspecto corporal é muito interessante como as civilizações trabalhavam isso, né? Para você ver como a corporeidade é importante. E ela mostra o ser interpessoal, né? Estamos conversando. Estamos diante de um cadáver. O cadáver não conversa. Estamos diante daquele corpo que pertenceu àquela pessoa e ainda assim merece o respeito digno. Nas aulas de anatomia, para aqueles alunos que são do início das disciplinas, geralmente o professor faz todo um ritual para iniciar a aula. Olha, gente, vamos fazer a aula.
Temos aqui acesso a uma peça molhada, é uma expressão para dizer que o corpo é vivo, é orgânico, né? Um corpo orgânico. Diferente quando a aula é uma peça seca, é um manequim, um boneco, né? Pode ter até textura parecida. Mas ainda assim, um professor inicia com o rito: olha, gente, essa pessoa não conhecemos, teve o destino da doação, para que vocês pudessem aqui estudar, conhecer a função, os sistemas, etc. Então, com muito respeito, teremos a nossa aula, faremos uso, né, dessa biofísica para entender aqui essa anatomia e a gente poder, obviamente, ajudar as pessoas. Veja o respeito que é necessário em aulas de anatomia, para você ver como a corporeidade ela é unida à substância da pessoa. E ainda assim, ao falecer, o respeito àquele corpo humano Uhum. merece ser mantido. Não pode ser jogado no lixo, né? Veja que, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, ainda hoje, muitos protocolos hospitalares, quando realizam a prática, por exemplo, do aborto, que eles chamam de interrupção voluntária da gestação, da gravidez, a depender da idade gestacional, eles descartam o corpo daquele bebê no lixo. E ele é queimado com seringa, com luva, com borracha, com qualquer outra coisa. É destinado para termodestruição. Ele vai ser queimado, vai ser destruído por calor. Mas era um corpo de um ser humano. Mereceria um destino digno. Como é que a gente vive, né, na nossa civilização, sabendo que isso acontece? E aí o protocolo diz, se o bebê for um pouquinho maior, né, a partir de 20 semanas, 22, possa ser que seja dada a declaração de óbito e essa família, se quiser, pode, junto ao cartório, prefeitura, cemitério, fazer a destinação. Mas como é que... Veja esse hiato na legislação. Estamos diante de um ser humano. E que ainda que seja pequenininho, ainda que tenha sido destruído, tenha morrido rapidamente, né, tenha a sua vida muito breve, mas mereceria um destino digno. Para você ver como o corpo é importante. Tanto para os vivos, porque a gente está expressando a nossa interpessoalidade, a Uhum. gente se conhece, a gente conversa, a gente aprende, ó, significado de aprender, significado de ser inteligente, significado de sabedoria. Então temos uma interpessoalidade aqui. Mas ainda assim, para aqueles que concluem a sua vida, o corpo ainda merece o valor de destinação, né? Por isso que existe o rito das exéquias e etc. Muito bem, uma outra dimensão é a própria dimensão da sexualidade, muito bem trabalhada por João Paulo II. Sim. Por quê? A sexualidade ela é expressa também pelo corpóreo. O corpóreo traz atributos, né? Você tem ali mamas, você tem ali pernas, você tem ali rosto, você tem dois olhos, você tem isso, etc. São atributos. Cabelo é atributo, mão é atributo. Tudo isso está configurado também na sexualidade. Às vezes as pessoas têm a tendência de ler a palavra sexualidade apenas o ato sexual. É uma dimensão da sexualidade. Sexualidade é um leque de dimensões, né? É uma linguagem muito ampla. Mas pegando o aspecto corporal, já que é o eixo temático de hoje, Sim. veja que na própria natureza biológica, nós temos um dimorfismo, né, sexual. A própria natureza se encarregou de levar, obviamente, com as leis, né, de Deus colocadas na natureza. Uhum. A natureza se comportou assim, né? Nós temos cromossomos próprios para caracterizar um macho, falando de animal, né? Homem, a gente chama de homem, olha a diferença. Mas para um animal a gente caracteriza como macho ou como fêmea. Já o ser humano a gente caracteriza como homem ou como mulher. Ainda assim, nós temos uma pessoalidade, um modo de expressar, um modo de dialogar, um modo de pensar, um modo de refletir, né? Conhecemos bem por filmes, por piadas, por memes, o jeito do homem entender as coisas, o jeito matemático, o jeito arquitetônico de querer arrumar as coisas, de pensar, né? De decidir, de deliberar. Diferente das mulheres que pensam de certa forma, existe o aspecto emocional, o aspecto relacional, uma dimensão que às vezes você não olha, né? E o homem olha de certa forma, a mulher olha de outra, e ambos se complementam.
A natureza ela é construída para a complementação. E na natureza, no aspecto corpóreo, também tinha que ter, né, complementação. A gente vê muito bem na fisiologia, a gente vê muito bem na anatomia, a posição anatômica, né, ó, dos olhos, do nariz, das mãos, do corpo inteiro, das genitálias, é anatômico. Além de ser anatômico, existe uma fisiologia própria para cada uma. E ainda assim, com a fisiologia própria, a natureza consegue se ter essa complementariedade, essa unidade. E, obviamente, falando de animal, falando de ser humano, né, ambos se relacionam, se desenvolvem, crescem. Então, você vê que até nesse aspecto, o corpo como manifestação visível da pessoa, você só vai me ver se me ver como um corpo, ainda que me falte pedaços, atributos e etc. É um ser humano, é uma pessoa. Segundo aspecto é o aspecto da sexualidade. A sexualidade traz essa dimensão relacional. Por isso que as pessoas se relacionam, se unem, se doam em matrimônio. Olha que bonito. A sexualidade, então, é uma linguagem que permite a doação. Para as pessoas, consegue ter pessoalidade, conversa, dialoga, fica triste, fica feliz, concorda, discorda e convive. Os animais têm um modo de interagir, mas ainda assim se doam vinculado à natureza. Né? Existe o período fértil para os animais, de modo coloquial as pessoas chamam de cio, né? Em contexto do Nordeste, em outros contextos por outras palavras. Mas os animais se encontram, se procuram, né? E assim a natureza se mantém, se sustenta. E por essas leis próprias da natureza, a sexualidade vai permitindo que os animais continuem se doando no aspecto próprio dos animais. O ser humano não baseia o seu comportamento pelos animais, porque muitas pessoas falam isso, né? Olha, existe uma espécie de pinguim, existe uma espécie de flamingo, existe uma espécie de animal tal que ele tem várias parceiras, que ele faz isso para se relacionar. Ó, baseando, ó, o ser humano é livre, aí já distorce contexto, né, significado de liberdade. Então eu posso também fazer isso. Olha, eu não preciso me relacionar desse jeito, né? Por Uhum. exemplo, tem uma espécie de anuro, de sapo, né? Que no seu ato sexual existe a fricção, que é próprio para que a biomecânica dos dois funcionem. E aí sim os gametas próprios se encontrem e aconteçam a reprodução. Existe uma espécie de anuro que na fricção eles dão um abraço, um ósculo, né? Um abraço. Nesse abraço eles fazem a fricção, mas não chega a ter uma cópula, né? Não chega a ter órgãos ali que se copulam, apenas se friccionam, se encostam, se tocam. Então a gente poderia, algumas pessoas leem assim, né? Ah, não foi uma cópula, não foi um ato sexual para aquele animal, né? Foi apenas uma estimulação, né? Uma estimulação própria, como se fosse na leitura das pessoas, né? Um ato masturbatório. É até Uhum. uma palavra difícil das pessoas entenderem. Tá vendo? Se o sapo faz isso, por que o ser humano não pode fazer para o seu bem-prazer, para a sua liberdade? E veja, como basear o comportamento humano, você procurando basear na zoologia, em tal animal, em tal espécie. Há pessoas que fazem isso, a sociedade moderna de hoje é configurada para isso, né? Para todos esses desvaneios, esses modos de pensar, né? Mas a sexualidade que a gente consegue encontrar configurada na natureza, configurada no corpo humano, configurada em toda a fisiologia específica, o modo do cérebro perceber, o modo da alma cooperar e atuar junto ao corpo, é totalmente diferente. Por isso que a gente vê coisas complementares entre homem e mulher e diferenças entre homem e mulher. E ambos são algo específico que permite um encontro. Dou agora um exemplo simples de peça de quebra-cabeça. As peças de quebra-cabeça elas precisam ser diferentes
Quando elas têm aquelas diferenças, aqueles desenhos, né, modeláveis, eles se encaixam. E aí Uhum. depois você tem um quadro bonito, completo. Se as peças fossem iguais, não se encaixariam. Você não conseguiria montar o quebra-cabeça. Então, a diferença que existe na natureza, escrita na natureza, seja ela na corporeidade, como estamos falando, permite a dimensão da sexualidade, permite a dimensão da reprodução, permite a dimensão da autodoação, entende? Então, é algo muito próprio, né? Eu acho que é muito palpável, dá para se perceber esse modo muito fácil. Um outro aspecto é da identidade. O corpo também permite a identidade pessoal. A gente consegue perceber e relacionar um ser humano, né, com tudo aquilo que ele tem. Eita, é fulano, oh, é Bruno que está ali, é Cicrana, é Jéssica, né, não sei, é José. A gente consegue identificar, até em cadáveres, né, a gente vê em filme, né, de filmes de ação, como identifica o cadáver? Porque o corpo também traz identificação corporal, né? Seja um atributo apenas, arcada dentária, ou seja o corpo inteiro, ele identifica. Olha, é Marcelo, é Viviane, é Bruno. Você conhece de longe. Eita, aquilo não é fulano, né? Às É, vezes até cobrindo alguns aspectos, às vezes com boné, com óculos, vocês ainda identificam. Acharam o João Paulo II, não foi? Lá na neve, quando ele foi esquiar, o menino, não foi? Mãe, João é Paulo. verdade, é verdade, é Veja verdade. que ele saiu à paisana, como diz, ele foi se divertir, mas o menino ainda reconheceu. Muito Porque legal. a corporeidade também traz identificação. Né? E Só um claro, parênteses. pode falar. Esse filme que o Enzo tá falando, né? Esse fato, tem um filme, não me recordo o nome agora, mas tem um filme no YouTube do Carol Wojtyla que mostra esse fato que ele foi esquiar e ele é reconhecido lá por essa criança, né? Pronto. Para quem tiver interesse, né? Tem no YouTube aí. Fecha parênteses. Então, o corpo, ele traz um caráter, é algo bonito, um caráter de irrepetível. O corpo é próprio. É o corpo de Marcelo, não adianta. Ele pode estar aqui, pode estar em outro lugar. Às vezes, veja, eu vou dar o exemplo novamente de filme, né? Fulano morreu, aí vai identificar o cadáver. Às vezes passa anos, a pessoa identifica, né? Se tiver certos marcadores, né? Você identifica. Não tem como dizer que é outra pessoa. As pessoas quando cometem crimes, né? Olha as variações. Bota máscara. Veja hoje o uso de tecnologia para ter uma segurança de dados. Ó, a pessoa agora já usa digital, leitura do cristalino, né, dos olhos. A face, né? Você já Ah, usa o sim. celular e identifica a face. Exatamente. Pode ser qualquer outra pessoa, não adianta, não vai. Porque o corpo, ele traz, ele carrega um caráter de identidade, entende? Né? Então, isso mais uma vez, né, trazendo tudo aquilo que João Paulo trabalhou, ou João Paulo II trabalhou, o quanto que o corpo tem significado. Veja que eu estou passeando nos significados, tá? Porque a leitura da sociedade hoje é reduzir, né? Achar que é só isso. Ah, só serve para isso. O corpo não é bom. Olha o que aconteceu lá atrás, né? Na época da Idade Média, na Inquisição. O corpo não é bom. Os cátaros falavam isso, né? É Existe verdade. uma matéria má. Tem que destruir, tem que matar. Então matou muita gestante, matou muita gente. Ah, fulano é envolvido com bruxaria, então tem que matar, tem que matar. O povo fazia muita coisa. A igreja, não, gente, vocês não podem fazer isso não, matar desse jeito. Eles queriam matar, eles queriam uma ação rápida, direta. Existe uma união muito bonita entre o poder civil e o poder religioso. E quando eles viam essas pessoas se envolvendo com outras coisas, eles, o próprio povo, ia lá para fazer alguma coisa. Quando a igreja viu aquela situação, ela foi obrigada. Não, gente, não pode fazer assim. Vocês não podem fazer desse jeito. Calma. Daí se instaurou o tribunal, né, inquisitório, que as pessoas levam sempre para o lado negativo, Pois é. errado, né, perverso. Mas, na verdade, o tribunal era no intuito de passar um pente fino. Vocês estão fazendo coisa errada. Eu sei que, pelo poder secular, o rei não queria que isso acontecesse. Mas não para fazer isso, tinha inocente morrendo. Muito bem, isso foi distorcido pela história e hoje as pessoas não entendem, né? Por isso é sempre necessário resgatar. Mas eu quis trazer isso porque o aspecto do corpo, lá atrás o pessoal dizia isso, o corpo é ruim, o corpo não presta.
não é? Veja que as feministas falam muito, né? Mulher menstruar, isso é uma maldade, isso é uma perversidade. Gente, entenda, na natureza corporal existe um significado fisiológico, né? É carregado de dor, não deveria ser assim. É desconfortante, claro que é. Mas existe um significado próprio. A gente precisa só entender e, óbvio, saber manejar, né? Para nos facilitar e a gente conviver, viver bem. Não, não queremos isso. Vamos aqui então fazer agora uma pílula para alguém tomar, parar de menstruar. Isso não é bom, isso não é da natureza, isso não é natural. Vamos fazer uma pílula para acabar com isso. Mas conta de padaria, conta simples. Se você tomar uma substância para fazer o corpo parar de funcionar naturalmente, em algum momento essa fatura vai chegar. Quando essa menina parar de tomar essa substância, o corpo vai falar, o corpo vai reagir de alguma forma, né? Isso vai vir marcas, efeitos em várias outras situações, né? Mas a mentalidade moderna, que é sempre o que não, a natureza é assim, precisamos mudar a natureza. Veja agora um tema de bioética, o transhumanismo, temos que mudar a natureza. Aquele autor, né, o Bauman, que todo mundo fala muito da natureza líquida, né, não existe nada, a gente muda. Então, por isso é necessário, ó, mais uma vez, a teologia do corpo cai como um remédio. A teologia do corpo é um remédio até para os dias atuais, para a gente poder entender o valor corpóreo, o valor da corporeidade, o valor da pessoa humana, como a pessoa humana se expressa com o corpo, como o corpo tem um caráter de identidade, como um corpo tem caráter teológico. Ó, outro significado agora, quarto significado, um caráter teológico, Exatamente. um caráter escatológico, né? É muito mais fácil ser entendido por aqueles que são, né? Tem uma caminhada cristã, uma caminhada, né, religiosa. Mas, óbvio, o que é falar hoje de uma dimensão teológica ou escatológica nos dias de hoje? As pessoas abstraem tudo. Não, não existe nada, não existe vida depois. Pois é. Igreja não serve de nada, Deus não existe. Isso é só opressão. A igreja quer mandar no corpo. Quem é Paulo VI que escreveu a Humana Vitae para dizer como um casal tem que viver? Quem é esse João Paulo II para escrever, né, um livro como esse, umas catequeses como essa? Né? Mas não entende. Todos esses grandes homens, grandes servidores, e que foram santificados, né, conseguiram trazer transparência, conseguiu permitir para nós significado. Né? Talvez algumas pessoas não refletissem tanto que o corpo fosse um lugar teológico. Ó, teologia do corpo. Uhum. Muitos não entenderiam isso. E João Paulo II, ali com a sua habilidade, com os seus dons, a sua interpretação, a sua leitura, o seu contexto da época, conseguiu ver que existe algo muito além. E hoje, agora, ajudou muitas pessoas, os testemunhos são belíssimos. E às vezes as pessoas não têm esse entendimento que o corpo é um sinal teológico. Existe um significado teológico. Além das funções corpóreas, é óbvio, né, do funcionamento do corpo, mas existe algo além do mero funcionamento. Veja o médico. Ah, vamos lá, você está sentindo o quê? Por favor, quais são as suas queixas? Olha, eu estou sentindo isso, doutor, isso. Tá bom, então tome esse remédio, faça isso, aquilo. Doutor, o senhor está diante de uma pessoa. O senhor não está diante de uma doença. Não é só o órgão que está doente, o pulmão, o coração, né? Não, não é só isso. É uma pessoa que carrega um fígado que está deteriorado, que carrega um estômago que está ruim. Então, o atendimento tem que ser pessoal, ó, dialogável. Senão a medicina vai acabar se transformando numa assistência técnica. Doutor, eu tô com essa peça aqui ruim. Ah, tá bom, então é só fazer isso aqui, toma esse remédio que resolve. É só trocar peça? Virei um celular então, né? É só trocar a capinha, é só, né? Professor, doutor, não estou pensando direito. Ah, troca o processador, coloca isso. Não, Pronto. não pode. Não é? Por isso que a igreja católica, o cristianismo, etc., sempre chamou atenção para a humanização da medicina. Porque você não está diante só de um corpo, você está diante de uma pessoa.
e que apresentam uma doença. Entende? Muitas das vezes, quando o médico dialoga, o paciente já sai melhor. Nossa, eu estou até gripado, estou até com essa dor, mas só o fato do doutor ter me atendido, me senti tão bem. Ó, Né? não é? Para você ver o poder, né, o significado, né, até próprio do sacerdócio, que é a medicina, né, o quanto que eleva a alma, pode elevar a alma. Alguns não Sim. ajudam, mas a medicina pode ser um sacerdócio para elevar as almas das pessoas, né? O Sem dúvida. corpo, gente, ó, até usando um significado do catecismo, o que é um sacramento? Um sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível, né? Sei lá, uma expressão mais curta. O corpo, ele é um sacramento, né? No intuito de dizer o quê? Claro, não é dos 7 sacramentos instituídos por Nosso Senhor, mas no intuito de dizer que é o corpo que consegue mostrar uma realidade invisível. É com o meu corpo que eu me expresso. Por isso que aquela expressão que o pessoal trazia muito na época da ideologia de gênero, eu tenho um corpo, eu faço o que eu quero com o meu corpo, né? Ó, leitura antropológica errada. Você não tem. Eu tenho um copo aqui, ó, é algo exterior, eu tenho, posso possuí-lo. Eu não tenho o meu corpo, eu sou o meu corpo, né? Tem que voltar à aula básica de antropologia. Eu me expresso com uma corporeidade. Eu não consigo me ver sem. Ó, vou ficar aqui agora, eu vou para um lado e meu corpo vai para o outro. Não consigo. O meu modo de ser Endel como pessoa, é porque Endel tem uma dimensão corporal, não é? Então, eu sou o meu corpo e não tenho o meu corpo. Eu tenho coisas externas, né? Coisas que eu posso pegar, né? Mexer, manusear. Isso poderia ajudar as pessoas ao entendimento, né? Ó, esse tipo de expressão cai muito para a temática do aborto, né? O corpo é meu, eu faço o que eu É, quero, né? E quando na isso. verdade não é assim. Nós, o corpo, nós com o corpo que possuímos e dimensionamos, conseguimos expressar a pessoa que somos. É tão tal que vem a calhar, vem ao encontro a dimensão, mais uma vez, do Gênesis, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Claro, aqui não estou falando da anatomia somente, né? Do rosto, do formato que é, né? Mecânico. Mas quando a expressão imagem e semelhança aparece no Gênesis, ela nos traz os atributos de Deus. O que é que Deus tem que eu tenho? Ele nos fez semelhante a Ele. Olha, ele tem muitas faculdades também. Deus ama, sim ou não? Nós também podemos amar, é uma capacidade que nós temos. Deus tem inteligência. Ele nos dotou de inteligência também. A gente consegue ler dentro, interlegere, a gente ler as coisas por dentro. Você pode pegar um macaco e fazer ele repetir o movimento dos pedais para dirigir um carro. Ele pode até fazer o carro andar. Mas ele não entende o princípio de queima e combustão, do pistão, do combustível, como é que funciona, o carburador, etc. Ele não entende, não vai conseguir entender. Você consegue entender? Ó, um animal, ele sente que está com frio, mas ele não sabe o que é o frio. Ele não consegue entender que dimensão é essa. Os animais se abrigam, né? Na chuva e no frio, se abrigam. Mas ele não sabe o que é o frio. Ele não sabe aquilo que está sentindo. Ele não sabe definir o que é o frio. O que é o frio? É Ausência de calor. verdade. Ele não consegue. É verdade. Ele não conhece a Deus. Olha que coisa interessante, né? Os animais não conhecem a Deus. E não conseguem conhecer. Veja, eu até brinco com. Eu tenho um cachorro pastor alemão. E eu brinco com ele. E tô ali brincando. Eu digo, rapaz, tu nem conhece Deus, né? Nem conhece Jesus. E eu falo, olha, se tu conhecesse Jesus, tu ia gostar tanto dele, né? E ele fica lá olhando para mim sem entender nada do que eu tô É, não tá, falando, né? né? Então não é o fato de falar, ó, eu estou falando para ele que Jesus existe, estou falando para ele que Padre Pio existiu, etc. Mas não é só o fato dele ouvir, ele não entende. Ele não consegue conhecer. Ó, essa é uma faculdade que só o ser humano tem. E que Deus tem. E colocou em nós. Liberdade. Deus tem liberdade, é claro que tem. E colocou no ser humano. Então, essa faculdade que Deus tem, nós também temos. É por isso que nós somos imagem e semelhança.
É por isso que o nosso corpo é um sacramento da pessoa que somos, né? Eis um significado teológico. É por isso, obviamente, você vai encontrar na Sagrada Escritura que o corpo é um templo do Espírito Santo. São muitos significados. Eu acho que o teológico é o mais, assim, talvez é o mais fácil de tocar. Para aqueles que não têm maturidade religiosa, né, para entender, tenham dificuldade. Mas eu acho que o significado teológico é fácil de ser percebido. Existem muitas citações, né? Graças a Deus tivemos muitos santos que nos ajudaram com isso, né? Edith Stein, que as pessoas falam muito, todos os santos nos ajudaram a entender o grande valor, né, teológico que temos. Assim também como o corpo, gente, ele tem um significado de autodoação. O ser humano é capaz de se doar, diferente dos animais. Claro que, por exemplo, sei lá, você está fazendo algo, o animal vai lá, a gente vê muitas cenas assim em filmes, né? O cachorro ajudou o dono, o cavalo ajudou o dono. Existe uma proteção filial, né? Até porque é o dono, então ele protege, beleza. Mas não é autodoação. Ele não consegue dimensionar o sacrifício. O que é que faz uma família gastar todo o dinheiro que tem num cheque, numa nota, porque está com um filho no hospital precisando de um tratamento, de uma cirurgia? E a pessoa que arrecadou o dinheiro a vida inteira vê que em um minuto ela faz um Pix para pagar aquela cirurgia e todo o dinheiro que ela arrecadou acaba. Como faz uma pessoa se privar de uma segurança financeira, não sei, momentânea, etc., em nome de uma outra pessoa? Autodoação. A gente se sacrifica. Caramba, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu preciso fazer. Não é? E o ser humano se sacrifica. Eis uma dimensão do amor, não é? Então, o auto-sacrifício, por quê? Pela doação. Ó, nosso Senhor se sacrificou. Merecia? Claro que não merecia. Merecia todo o agrado do mundo. Mas veio como homem. Lembra da carta aos Filipenses, né? Se rebaixou, Filipenses 2, se rebaixou como homem, ó, Kenos, e se rebaixou, né? Não se apegou, ó, não se apegou a ser igual a Deus, mas se rebaixou, vindo como homem, e não somente vindo como homem, né? Uma natureza diferente, etc., mas também ao ponto de ir para a cruz. Por que fez isso? Né? Ó, autodoação. Obviamente, todo o significado teológico, né, da salvação. Mas o que eu estou trazendo aqui é a palavra doação. E é com o nosso corpo que a gente se doa. Não tem como o Marcelo se doar se não é pelo corpo dele, né? Ah, eu vou ajudar a pessoa. Tá bom, como é que tu vai ajudar? Vou ficar aqui. Não, você precisa ir. Preciso ir ao encontro das pessoas. Preciso parar o que eu estou fazendo para ajudar alguém. Corpo é lugar de autodoação. Isso é muito tocante, não é? Você está fazendo algo importante, sério. Uhum. E aí você para, vê que a pessoa está precisando de ajuda e vai ajudar. Sei lá, coisa simples, né? Puxar uma cadeira para a pessoa sentar, ou puxar um móvel para a pessoa passar, né? Pegar algo no chão que caiu, a outra pessoa poderia ser arriscado, né? Se tiver mais idade, coluna. E a pessoa vai dizer assim, então, não, Marcelo, precisa não, por favor, que é isso, não quero te atrapalhar não, né? Eu vou ajudar, deixa comigo, não se preocupe. É com o corpo que a gente se doa. Olha o segredo dos santos. Todos os santos se doaram, não é? Ó, Madre Teresa se doou ali pelos pobres. Como Madre Teresa se doou? Com o seu corpo, a sua expressão corporal. Ela, como pessoa humana, foi se doando. Ia ajudar, levava aqui, ia para lá, ia para cá. Dormia pouco. Muitos santos dormiam pouco. Mas por quê? Porque queriam ficar doentes? Claro que não, gente. É um significado de doação. Ao ponto de chegar na virtude heróica. Alguns santos dormiam um pouco porque queriam rezar mais, porque queriam ajudar mais pessoas, porque queriam fazer mais coisas. Claro que a natureza cobra, não é? Claro que isso faz o corpo se deteriorar. Por isso que alguns santos morreram mais cedo. Mas também doaram a sua vida inteira. Sim. Coisa bonita, né? Olha que paradoxo. Morreu cedo, mas se doou. Olha, veja Carla Cutis. 11 anos, né? Ou é 12 anos, eu acho. Morreu. 12 anos. Marcelo, o menino precisou de 12 anos
para ir para o céu. Ele usou 12 anos da vida dele de doação, de ajudar, de fazer isso, fazer aquilo. Morreu rápido, mas em 12 anos que ele doou da vida dele, conseguiu ir para o céu. E eu que estou aqui, ó, 30 anos, para lá, para cá, me dou, meu Deus do céu, que fatura eu ainda tenho, né? Entende? A gente Estamos na sabe o que a luta. gente fez no verão passado. Lembra do filme? Não. Pois é, pois é. Então, assim, meu Deus, o menino precisou só de 12 anos, conseguiu alcançar o céu. Será que a gente está no eixo? A gente está seguindo bem? Então, gente, o corpo ele também tem significado de autodoação. E eu acho que esse é o segredo dos santos, né? Autodoação, autossacrifício, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Veja, São Maximiliano, Maria Kolbe. É verdade. Existem vários ali que poderiam ter se colocado na frente daquela família, mas ele foi lá, ó, e deu um passo à frente, se colocou à disposição, ó, com o corpo, entende? Então, assim, é algo muito próprio. Que coisa interessante, é usar o corpo como ferramenta de santificação. Ele se santificou, os santos se santificaram, claro, usando com respeito e responsabilidade, né? Por isso que até o uso responsável do corpo, a expressão corporal, para os casais. Vejamos casais jovens que ainda vão se casar. Por isso que agora a ficha cai. Ah, agora eu entendi por que a castidade faz sentido. Porque se a pessoa se entrega antes do vínculo total, que é um vínculo seguro, pode acontecer de eu usar aquela pessoa ou ela está me usando. Caramba, agora faz sentido. Claro que, obviamente, a dinâmica do pecado ofusca, né? Ofusca isso da cabeça das pessoas. As pessoas, na hora do momento, tendem a ceder. Mas é aí que vem a liberdade e a consciência de domar a vontade. Ó, mais uma vez, autodomínio, que Paulo VI ensinou, que João Paulo II ensinou, né? Dimensionando com a teologia do corpo. A teologia do corpo, mais uma vez, com a expressão corporal, nós temos uma relacionalidade. É com o corpo que nós temos consciência de nós mesmos. Assim como temos conhecimento das coisas, temos autoconsciência. Temos a consciência de que estamos fazendo a coisa certa ou que estamos fazendo a coisa errada. Se porventura a gente não usasse o nosso corpo por alguma coisa, sofrer um acidente, eu não conseguiria ter uso, domínio próprio da minha consciência, da minha liberdade. Eu não conseguia tomar decisão, não é? Por isso que aqueles pacientes que estão acamados, o dever próprio é da família, né? Porque consegue falar por ele, já que ele não consegue mais expressar-se. A alma está ali, a pessoa está ali, está viva, não vai matar essa pessoa por uma eutanásia, a pessoa está viva. Porém, a alma não consegue operar, existe um bloqueio corporal, físico, né? E a alma não consegue operar. Se porventura conseguisse, ela voltaria a operar e a pessoa se relacionaria, falaria, né? Interessante. E acho que por fim, né, um outro aspecto também, a biologia, gente, ela ajuda no entendimento do mistério da pessoa. Veja só, eu trabalho, em uma das minhas pesquisas, eu trabalho numa cultura de células, faço cultura de células, pesquisando neurônio do intestino. Algumas pessoas não sabem que intestino tem neurônio, tem glia entérica, né? Células próprias daquela região que faz comunicação com o cérebro. E você faz uma cultura, você vê como a célula se comporta. Eu me dedico à biologia celular, então eu vou ver o comportamento da célula. Uma célula sozinha, uma célula em conjunto. Mas ainda que eu estude uma célula, né, várias células, um tecido, um sistema, uma fisiologia, isso ainda não responde o mistério que é a pessoa humana. Me ajuda a entender, mas não responde o mistério. Porque a pessoa não é somente célula. A pessoa não só é somente cabelo, somente pele, não. É um mistério muito maior. É um mistério muito profundo. Não é à toa que Nosso Senhor usa aquela expressão tesouros em vaso de barro. Qualquer coisa se chateia, né? Qualquer coisa, né, quebra a cara, né? Fica triste, se magoa. Por quê? Porque temos um tesouro muito valioso dentro de nós. Né? O valor. Ó, valor. E não é valor de preço. Ó, aula de bioética agora não é valor de preço. As coisas você dá preço. Quanto custa esse celular? Quanto custa esse carro? Preço, você dá preço.
Pessoa não é precificável. Eu não posso comprar ninguém. Vou comprar um bebê. Não posso fazer isso. Ah, eu não estou conseguindo, diante de alguma dimensão, né, corporal minha, não estou conseguindo, né, gerar, biologicamente falando. Por conta disso, então, eu vou me obstinar a querer dessa forma. Então, eu estou vendo a criança já não mais como um dom, e sim como um objeto que eu quero de todo jeito, ao ponto de submeter aquela criança àquele procedimento, e eu vou congelar os bebês com a fertilização in vitro, pessoas congeladas, para depois colocar na barriga para ver se vai vingar, se vai continuar ou não. E a pessoa não entende o saldo que fica. Para conseguir um filho na fertilização in vitro, bebês vão ser congelados, bebês vão ser descartados. Quando fizer triagem genética, né, e ver que tem doença, o médico vai selecionar, eugenia, vai descartar alguns. Quando colar no útero, colocar no endométrio, e se porventura ele botar dois para ver se vai seguir a gestação, a mulher não vai querer os dois, ela vai querer um só. Então ele vai fazer uma redução embrionária, ele vai fazer outro aborto em cima. Olha a quantidade de coisas que complica a situação. Justamente quando o ser humano não tem aquele entendimento, né? Então, gente, a biologia ela consegue nos ajudar a entender o mistério, mas ela não revela o mistério inteiro. Eu mexo com célula, com o corpo humano, etc. Mas para entender o ser humano, é necessário dar um passo a mais, dar um passo além. A biologia se dialoga muito com a bioética, se dialoga muito com a teologia, mas é necessária essa dimensão, ó, transcendental, né? Você tem que transcender para poder entender o mistério da pessoa. Então, assim, eu citei alguns tópicos, né, relacionados à corporeidade, como a corporeidade, o corpo revela a pessoa, identifica a pessoa. Já temos aí em 10 horas e 6, não sei se já deu quase próximo do horário, né? Então, acho que esses são alguns pontos. Eu terminaria nisso com essas implicações. Porque se a gente não entende todos esses pontos que a gente passeou, a gente chega nos últimos, que são as implicações. As pessoas que vão querer fazer fertilização in vitro, as pessoas que vão querer comprar um bebê, você sabe que tem países que vendem, né? Você sabe Uhum. que tem pessoas que compram a gestação. Barriga de aluguel. Ó, quanto é que a senhora quer para carregar a criança para mim? É 30 mil, 40 mil, 60, 120 mil? Olha o critério. O valor da vida não é de preço. Sim. O valor da vida é de dignidade. Gente, dignidade ninguém dá, ninguém tira. Olha que coisa interessante. Ninguém dá dignidade para mim. É inviolável, já vem comigo, é intrínseca, já vem comigo. E ninguém viola. Ninguém adiciona. Se eu usar uma camisa cara, isso aumenta a minha dignidade? Não aumenta, é um pedaço de tecido. Né? Posso ser que seja a dignidade social, querer aparecer, etc. Mas a dignidade ontológica não muda, né, com as coisas que nós temos. Então, bebês não podem ser comprados, barriga de aluguel. Todos os assuntos da bioética vão ser mais fáceis de se entender quando você tiver essa compreensão. Fertilização in vitro, congelar embriões, matar um embrião para fazer um remédio, para fazer um produto, tirar a célula-tronco desse bebê para tentar curar o Parkinson. Eu quero tentar ajudar as pessoas com Parkinson, mas não vou matar um embrião para fazer isso, é claro que não, não é? Então, todos os assuntos, né, em biotecnologia, em bioética, ficam mais fáceis de serem entendidos quando você tem, né, essa configuração, esse entendimento. Muito bem, meu amigo, acho que esses são pontos importantes. Maravilhoso, assim, eu tô aqui escutando, a minha cabeça tá borbulhando, né? Eu até queria te fazer algumas perguntas, mas surgiu uma pergunta, e olha só, de uma pessoa também ilustre, que é meu primo. Que legal, que é o Piló, né? Famoso Piló. Tá aqui com a gente. Um abraço para vocês aí, viu, Piló? Ele perguntou assim, ó, e como é visto isso no cristianismo? Imagino eu, todas essas realidades finais que você estava colocando, né? Bebê de proveta, fertilização, embrião congelado. Imagino que ele está perguntando isso. Como que tudo isso é visto Uhum. no cristianismo? Eu acho E que você? um pouco da nossa fala respondeu um pouquinho, né? Mas Uhum. reforço. Veja que o entendimento do cristianismo, né, obviamente baseado em tudo aquilo que nosso Senhor ensinou, né, seja de modo oral ou de modo incentivando, né? Agora estou completo agora. Tudo bom, minha amiga?
Muito bem. Graças a Deus. Desculpa interromper aqui. Eu Não, nem falei que ela não. Só um parênteses, dois, né? Eu nem falei, né, gente? Que hoje eu estava sozinho porque a minha querida precisou trabalhar, né? As Uma honras aqui, uma emergência aí. emergência. Então estava só, agora estou completo. Por favor, muito bem. professor. É, então, o cristianismo ele tem esse entendimento, justamente por quê? Porque diante de tudo que nosso Senhor ensinou de modo oral, ou influenciando os apóstolos a escrever também, depois o munus da igreja de ensinar, né, através do magistério, né, todo o entendimento é próprio para o valor do corpo humano, porque o corpo humano tem um valor diante da pessoa humana. Então, a pessoa humana não pode ser subjugada, manipulada, destruída, né, vilipendiada. Então, para o cristianismo, como é visto todos esses assuntos? A barriga de aluguel vai manipular a vida, vai tecnificar a vida, vai precificar a vida. As implicações são muitas para a mulher que carrega, para o bebê que está, né, sendo gerado, as técnicas para fazer tudo isso acontecer, como isso vai ser feito, o Os saldo próprios pais, né, que estão alugando essa barriga. que Tem está também as alugando. questões. Então, assim, eu acho que é bem perceptível qual vai ser a leitura do cristianismo. Está agredindo a vida com todas essas coisas, o caminho não é esse. Por isso que se configura até mesmo como um agravamento à vida, como também como um pecado, porque Nosso Senhor vai entender que isso fere a vida, fere o seu coração, entende? É por aí. Também estou vendo aqui, a gente, nós estamos com a ilustre presença do padre Neilton. Sua bênção, hein, padre? Estou vendo que ele entrou aqui também no finalzinho da nossa live. Espero que essa resposta, né, para o meu primo piloto tenha sido satisfatória, mas eu estava falando, né, a hora que eu vi a pergunta aqui do meu primo, que quanta riqueza que você trouxe, quantas assim visões, né, dessa fala, ou melhor, desse tema, né, que a pessoa é revelada pelo corpo, porque veja, gente, essas catequeses do Papa, né, são 129. Nós estamos já fazendo várias lives, né? Então, se você tá vendo essa de primeira, vai no nosso perfil ali, Teologia do Corpo Brasil Oficial, né? Que tem outra já que vai explicar já algumas coisas que o professor Wendel passou. E nós, se Deus quiser, vamos falar mais também da doação, que o professor ressaltou, que é um pensamento assim central do Papa João Paulo II, antropológico, tem muita dá uma abertura assim para várias reflexões, né, filosóficas e etc. Da realidade da nossa existência, né? Então nós vamos ter, se Deus quiser, em breve várias outras. Mas eu ia só concluir que tem uma frase que eu falei para o professor, né, já faz um tempo, né, falei, professor, o que você acha dessa frase, né? Que o Papa, ao explicar isso que o professor explicou, da criação do homem e da mulher, da complementariedade, dessa dimensão teológica, da identidade, tudo isso que ele já falou aí, que foi uma riqueza, né? Ele explorou várias dimensões, né? O Papa disse assim que... Peraí, que eu acabei de perder. O Papa está explicando a catequese, aí ele fala assim, ó, que essa fórmula concisa contém já tudo o que sobre a estrutura do corpo como organismo, sobre a sua vida, desculpa, sobre a sua vitalidade, sobre a sua fisiologia, etc., poderá algum dia dizer as ciências humanas. Tá vendo? Perfeito. O professor trouxe aqui, né, um pedaço, né, um recorte das ciências biológicas, né, que é a área do professor, de todo esse mistério da criação, toda essa complexidade que é a vida humana de modo especial, né? E o Isso. professor Endel, né, eu já fazendo uma hora, eu queria perguntar muitas coisas, mas eu acho que nós precisamos combinar uma segunda live, né? Para a gente poder, talvez, assim, mergulhar um pouco, Desdobrar. porque, gente, nós precisamos disso. Isso que eu queria até te perguntar, professor, para ir acabando, depois também, por favor, passe aí seus projetos com a Pios, né, com essa editora, com esses cursos, os seus contatos, tá bom? Mas é uma importante nós termos contato com essa realidade da nossa existência, né? Sim, Da nossa corporeidade, dessa complexidade corpo e alma. Isso nós precisamos resgatar. É importante para um cenário hoje confuso, com
tantos viés de ciência, né? Sim. Que você, para a gente finalizando. O corpo, ele ajuda na nossa leitura, no nosso entendimento, quando a gente aprofunda, né, o seu desdobramento. O corpo revela a nossa identidade, como a gente falou um pouquinho. Ele revela a nossa vocação. É por ele que a gente expressa a vocação. E ele revela a nossa dignidade, ó. Identidade, vocação e dignidade. É revelado pelo corpo. É por ele que a gente vai expressar tudo isso. Por isso a gente vê sempre os opostos, né? Quando a gente tem uma vida de tal forma, nossa, que pessoa digna, né? Caramba, olha como ele vive, olha como ele, né? Quando a gente vê o contrário, as pessoas se deteriorando, nossa, a pessoa tem tanto valor e está indo por aí, né? A gente consegue ver nos extremos quando a pessoa está caminhando, vivendo bem, se expressando para, né, trazer a sua dignidade, respeitando a sua dignidade ou quando não. Mesma coisa vocação, mesma coisa identidade. Quando a biologia ela tem essa visão antropológica adequada, né, como os senhores conhecem, então direciona. Vai direcionar os gestos que favorecem a dignidade. E não o contrário, que a gente tem assistido, né? Bebês de 3 pais, misturar um embrião humano com um embrião animal, fazer eutanásia, suicídio assistido, fazer uma técnica, uma terapia genética, misturar isso, misturar aquilo, ó, é infinito, eles vão pisar até o final que eles puderem. E o ser humano acaba se destruindo. Por isso que temos uma missão, né? Essas ferramentas de biologia, bioética, teologia do corpo, todas, nos ajudam, né, a, mais uma vez, resgatar essa leitura essa de antropologia adequada. Né? É por aí. Sim. Eu me lembrei de uma coisa que a gente escuta, né, os professores, até eu lembrei do Padre Paulo Ricardo, né? Porque hoje em dia a ciência parece que virou uma deusa, né? E só Uhum. que a realidade, né, a natureza, ela pressupõe a ciência. A ciência tenta entender, gente, as coisas que existem, Isso. essa complexidade, né? Só um fato curioso, porque Sim. tá vendo? O papo tá bom, né? Mas eu me lembrei, né, daquela professor, tua área, né? Quando fizeram o genoma, aí você me corrige se eu estiver Uhum. errado. Sim. Eles aproveitaram e fizeram o genoma de um chimpanzé, lá, de um tipo lá, né? E a similaridade entre o chimpanzé e o humano, se eu não estou enganado, você me corrige aí, Sim, 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 tá correto. 98,2%. Né? Aí Aham, começou até, eu me lembro dessa época, né? sim. Mas aí pararam de falar isso, né? Uhum. Aí numa aula minha aqui de antropologia, o professor falou assim, gente, eles ficaram abismados da porcentagem de Uhum. similaridade. Mas eles ficaram mais abismados. Como que Uhum. pode, né, 1,8% provocar uma diferença É, indescritível entre um chimpanzé e um ser humano, isso. né? As Não é pessoas, isso? as pessoas ficaram abismadas ou, como é que eu posso dizer, se questionaram com esse número. Ah, mas não pode, esse número tem que estar errado, não pode. Ah, se é ou não, tem que revisar a técnica, tem que ver se fizeram adequado, para ver se o número bate. Tudo bem. Mas sendo ou não sendo, olha que o número ele fala muito. Essa diferença de 1,8 alguma coisa, Uhum. como pode trazer, ó a diferença abismal que é, É um né? abismo, é um abismo. Não, muita coisa, muita coisa. E ainda assim, da dimensão corpórea. A dimensão espiritual nem entra nessa porcentagem. A máquina não consegue ver É. essa diferença espiritual, entende? Mas veja que coisa bonita. As pessoas podem achar algo ruim, né? Eu vejo muita gente de boa intenção, né, católica, etc. Ah, não, tá errado, a ciência está falando errado, esse número está errado. Não, tudo bem, vamos revisar um número. Mas o que traz esse número é algo muito maior. Isso passa uma mensagem muito maior. Como é que Deus conseguiria? Vamos imaginar, hipoteticamente, o número está correto. Como Deus conseguiria fazer tanta coisa em 1,8%? É. Olha a criatura como é maravilhosa. Quantos animais lindos a gente tem por aí na natureza? Se a criação é assim, gente, imagina o Criador. Então, assim, esse número, ele não fala algo negativo para nós, ele fala algo muito mais positivo. Se a gente usar a hermenêutica adequada, né? Então, assim, é muito interessante, muito interessante. Gente, olha aqui, então o meu primo que perguntou, ele respondeu, ó, excelente explanada, né, explicação, porém acredito que 80% do ser humano não consegue entender
e nem procurar esses conhecimentos, né? É isso que a gente estava conversando aqui, né? Infelizmente, Por isso que nós estamos aqui, né? A para que gente mais pessoas vai conheçam, levando, né? Por isso que nós não podemos deixar de evangelizar. exato. Por isso que a gente tem que acreditar, né, que o trabalho, ele é um trabalho realmente para ter poucas pessoas, né? Nós, nesse trabalho que nós desenvolvemos, né, com a psicologia, com o método Billings, com todas essas realidades que nós trabalhamos, né? Vocês aí gerando esse conhecimento, nós aqui também estudando e levando, e todos nós procurando viver isso, né? É essa possibilidade de levar o conhecimento a uma pessoa que seja já está sendo realizado, né? Ah, mas tantas pessoas escutam, mas só uma pessoa quis, né? Eu via tanto isso quando eu ia dar formação do Billings, né? As pessoas me chamavam para dar formação do Billings e depois elas ficavam decepcionadas que as pessoas não quiseram experimentar, aprender melhor, conhecer, né? Mas se vinha uma pessoa, eu falava, olha, já valeu a pena. Só por esse casal, por essa mulher que agora vai querer, que não vai mais estar vivendo aí uma vida com um contraceptivo, né? Ferindo seu corpo, ferindo sua dignidade até. Mas que essa pessoa valeu. Então, esse nosso trabalho aqui é esse, é um trabalho exaustivo, cansativo, né? Nesse horário aqui da noite, nós trabalhamos o dia todo, ainda vamos trabalhar mais, né? Mas que vale a pena. Isso é pelo reino de Deus, né? Isso é para a construção do reino de Deus, para a experiência da comunhão, para a experiência da realidade do servir, do amor. Então, já valeu, né? Se tenho só um aqui agora, já valeu. Sim, você sabe que Obrigado, Senhor, por isso. só para agora a minha última fala, e você vai falar os seus contatos, né, para o pessoal. Mas hoje eu vi uma homilia que me ajudou. Até falei para a Viviane, falei, ó, vamos ouvir a homilia do padre Márcio. E exatamente, o padre Márcio da Canção Nova, né? Trabalho de formiguinha mesmo, Piló. E ele falava assim que o reino dos céus, na homilia, é aquela semente, né? Que ele até brincou, que se estivesse na mão dele, ninguém ia ver. Tão pequena que ela era, mas aos O grão de poucos, mostarda, semente de mostarda. desse mostarda, que é o evangelho de hoje, né? Mas aos poucos ela vai crescendo. Ou como fermento, que você põe ele na massa, mas você não fica vendo, né? Ele até brincou, assim, a massa fica lá, mas quando você volta, depois de um tempo, ela cresceu, né? Então ele explicando que o reino de Deus, né, e todo esse trabalho é devagar, tem que ter paciência, Perseverança, perseverança. Então, esperança. ele fez uma homilia tão legal, né? Não é assim, que nem ele até falou, quando eu virei padre, eu queria fazer isso, eu queria ajudar, né, transformar o mundo, né? Mas ele aprendeu lá na Canção Nova que não é assim, calma. O reino dos céus, ele é devagar, né? Ele é no tempo de Deus, mas ele vai acontecendo. Que nem Sim. agora, não tem ninguém aqui, vamos supor, tem o meu primo aqui, Piló, entrou mais alguém. A gente não sabe, né? Ele vai acontecendo. Professor, nossa, mais de uma hora já, hein? Seus contatos, suas redes sociais. E vamos já deixar aqui até. Nós vamos continuar esse papo. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente conversa depois. Para a gente poder, de repente, caminhar um pouco mais com algumas das dimensões que você trouxe aqui, tá? Mas agora é contigo aí, teus contatos, redes sociais, etc. Maravilha. Dando só um exemplo de como é importante uma pessoa ouvir, né? Talvez vocês conheçam um projeto, ele tem nomes diferentes no Brasil inteiro, voltado para adoção, né? Para entrega legal. Alguns estados dão nomes diferentes, né? Projeto Mãe Cegonha, assim. Que é justamente aquela família que não pode, né? Não está conseguindo diante da vulnerabilidade que se encontra, né? Então, para não jogar essa criança no lixo, né, não abandonar, faz a entrega, né, no hospital, perante a vara da infância, entrega, sem problema nenhum, não configura crime, é algo maravilhoso. E da outra ponta vai ter um casal que está lá, né, na fila aguardando. Muito bem, trabalhamos aqui em Recife para conseguir ampliar as informações, colar cartazes, né, conseguimos por lei, né, um projeto de lei que foi aprovado no município. Então, essa comunicação pode ser feita. Uma pessoa leu esse cartaz,
E uma amiga nossa que estava na fila da adoção me ligou dizendo: Endel, uma mulher acabou de entregar uma criança e a vara da infância entrou em contato comigo. Eu digo, veja que coisa importante. Uma pessoa leu aquele cartaz e salvou aquela criança, não jogou fora aquela criança. E agora, minha amiga, você já é mãe agora, vai receber a criança lá no hospital. Então, veja o valor. Uma pessoa faz a diferença. 12 venceram o Império Romano, né, junto com o Nosso Senhor. Então, assim, faz muita coisa. Ó, Santo Agostinho, o que é que fez? Tomás de Aquino, ó, João Paulo II, ó, fez muita Exato. coisa. Então, é maravilhoso. Sobre as redes sociais, o meu nome e sobrenome, do mesmo jeito, Endel Alves, é fácil de localizar. Nós temos um instituto e editora, onde a gente promove obras e também cursos, né? Sejam cursos livres, como também cursos de pós-graduação, na temática da bioética, da defesa da vida. Estamos ampliando agora para Bioética e Família, que é um curso que abriu recentemente, e depois, quem sabe, vem também Teologia do Corpo. Estamos pensando, amadurecendo, né? Uma forma de proporcionar também um caminho para vocês. Então, acho que temos aí alguns vídeos pelo YouTube, algumas lives, vocês podem encontrar alguns materiais abertos para aprofundamento, tá bom? Muito Agora, obrigado. né, recentemente tivemos aí a trilogia da Humanivite, né? Foram 3 encontros Isso, ou foram quatro? Três, isso, né? três. 3 encontros aí com o Instituto Pio, né? Com a Ana Derosa, Promoveu, maravilhoso. que é um assunto Não também consegui assistir importante. tudo ainda, mas irei em breve, né? Quem sabe agora na viagem que a gente vai fazer amanhã, talvez a gente consiga Assistir um pouco. Bem, assistir um porque pouco. sexta-feira agora, sexta-feira que passou, dia 27, foi. Não, eu acho que foi 25. sexta-feira agora, a que passou, foi 57 anos da Humanidade. Exatamente. Então, Da assim, 25 de julho. promulgação. 25 de julho. um documento preciosíssimo, que as pessoas ainda não leram. Ó, então a gente ainda tem muita coisa para correr, Para né? fazer, né? Gente, meu amigo, valeu. Obrigado, professor, pela disponibilidade, pela dedicação, pelo tempo, pelo trabalho, pelos estudos, por tudo aí, tá? Deus abençoe toda a tua missão, teu trabalho. Valeu, gente. Hoje nós estamos aqui no perfil da Viviane, porque o nosso perfil deu um probleminha, mas acompanham lá, né? Inclusive, né, é importante. Nós ficamos sabendo agora, né, que para a gente iniciar uma live aí no Instagram, a gente precisa ter 1.000 É seguidores. verdade, ajuda a gente. Então, quem puder, né, ir lá no perfil do Teologia do Corpo Brasil Oficial e dar uma curtida lá para a gente poder ter os seguidores lá. Depois eu vou gravar um áudio aí para. Tá errado, meu bem. Ah, tá. Vou gravar um videozinho aí pedindo a colaboração das pessoas para que, por favor, né, nos ajudem aí a continuar essas lives, né? Para a Sim. gente poder continuar esse trabalho, Sim. tá bom? E o perfil é @Teologia do Corpo Brasil Oficial, tudo junto. Exato. Gente, valeu. Obrigada, gente. Um Fiquem abraço. atentos que teremos mais em breve. Boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Wendel. Tchau, Valeu. professor. Tchau, Até tchau. mais. Um abraço, obrigado. Clica no X.